Pessoal, mais uma vez juntos aí com o desprendimento espiritual, chegando à aula 11. A gente começou essa aula, como a gente explicou na última aula, na 10, né? A gente acabou dividindo, então hoje a gente vai dar continuidade, o tema base amparadores. Eu vou já compartilhar aqui com vocês, para a gente então não perder mais tempo, né? Então, aula 11. Já estou pronto para parar. A gente até falou isso no final da última aula, né? Que a gente ia continuar voltando com essa pergunta. Relembrando, né? A gente na aula 10 a gente falou sobre amparadores e equipe extrafísica. Aí falamos de amparadores propriamente dito, falamos de equipe extrafísica, falamos de assediadores, falamos de orientador evolutivo. Falamos bem de todo mundo aí, inclusive dos assediadores. Pessoal que não viu a aula, vai lá e vê. Não existe evolução se a gente está junto e misturado, tá? O objetivo aqui não é ser melhor do que o outro, é aprender com os defeitos do outro e dando o exemplo para o outro. Por isso essa aula de hoje é importante, né? Que a gente vai falar sobre trafares, trafores, ou defeitos e qualidades que todos nós temos. E aí a gente sempre pergunta, quando é uma aula presencial, como eu faço para ter um imperador, Francisco? A gente mostrou isso aí na última aula, né? Há várias atitudes positivas ou condutas técnicas que podemos tomar. Em qual dimensão? Na espiritual? Ou seja, vamos esperar para voltar? Não. Aqui, agora, nesse momento. O que a gente pode fazer hoje? A gente sempre gosta de perguntar, o pessoal pergunta assim, será que eu tenho amparador? A pergunta não é essa. Desculpa, a pergunta não é essa. Eu não estou me importando se eu tenho ou não, eu estou preocupado em aprender o seguinte, o que eu preciso fazer para ter o amparo? Né? Porque quando a gente está muito preocupado, a gente ainda está se colocando como vítima. Exatamente. Preciso de alguém para me amparar, para me proteger. Todos nós precisamos de assistir e ser assistido. Isso é fato. Até porque o nosso nível evolutivo ainda funciona dessa forma. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha uma proatividade de tentar resolver a nossa própria vida, de tentar resolver primeiro por nós, para depois até, se necessário for, ter o amparador aí junto da gente ajudando. Mais do que nós estamos no século XXI, gente. É mais do que importante a gente entender que a gente tem que jogar junto, a gente tem que fazer a nossa parte. Pegando aí o paradigma kardeciano, né, ou seja, do Pentateuco, a gente poderia classificar a evolução dos mundos, né? Primitivo, provas, expiações, regeneração, mundo feliz e celestial. Aí, quando a gente veio na primeira aula falar sobre paradigma consciencial, a gente traz lá do Pentateuco, dizendo que o próprio Kardec, na codificação, falava a evolução é contínua, as verdades não são absolutas, são relativas, aonde a cosmoética e o universalismo é muito importante. A gente fala, aqueles que estão chegando hoje, assista lá as primeiras aulas. Né? Muito importante para entender. Quem está por aí, aproveita para curtir aí o vídeo, e se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Por que é importante isso? Todo mundo fala, todo mundo está preocupado, transição planetária, não quero como a gente fala, não quero perder o bonde, já perdi em outras vidas. Beleza. Então, vamos lá. Qual é a diferença de uma regeneração? Básico, vou ser bem básico, estou resumindo e simplificando. É eu jogar junto e não ficar apenas pedindo ao amparo, é ser proativo. Então, aqui a gente traz, há várias atitudes positivas ou condutas técnicas que podemos tomar. Então, vamos lá. Auto-organização e rotinas úteis. A gente vem falando isso desde o início do curso. A gente tem que se organizar. O nosso dia tem que ser organizado aonde vai caber tudo que a gente tem que fazer para nós mesmos e para os outros, em termos de produtividade. Para isso, a gente precisa realizar rotinas úteis. Ou seja, temos rotinas
positivas, proativas, como a Jaque gosta de falar. Proativa em relação a quê? A nossa programação de vida, a nossa programação existencial. Ninguém veio ao mundo a passeio. Máxima coerência ética em todas as ações. Parar de apontar e passar a fazer. Parar de se preocupar com o próximo, no sentido, ele está fazendo errado. Não, faça o seu de forma correta, para que o seu exemplo influencie ele. E não querer apontar. Quando você aponta, você de alguma forma você agride. Então, o apontamento não esclarece e nem consola. Então, a melhor atitude é o exemplo, é você mostrar pela sua coerência a forma adequada de atuar. O EV, aí já é conduta técnica, estado vibracional. Quando a gente fala o EV aí, é o EV no sentido de se autodominar as suas energias. A gente fala desde o primeiro dia de aula desse curso. As experiências fora do corpo acabam vindo como isca. E a autodefesa energética para a gente aprender a trabalhar tudo isso, todos esses fenômenos, esses estados alterados que a gente vivencia no dia a dia. Então, o EV, o domínio do EV, é muito importante. E vocês, no desafio que a gente sempre coloca, de tentar fazer o EV diariamente, no mínimo 20 vezes ao dia. E aí, a gente até deu exemplos de rotinas úteis, você pode atrelar a um copo de água que você vai tomar, ou tantos outros, ou numa caminhada energética, que você vai fazer uma caminhada, eu vou caminhar, então você vai fazendo EV. Gente, rotinas produtivas. O autodomínio energético, quando você começa a praticar, você vai ver a diferença entre o dia que você conseguiu e o dia que você não conseguiu. Ninguém vai precisar contar para você, você vai viver, né? Vai experienciar. Sinalética, energética e parapsíquica. A gente vai ter uma aula de SPP, mas você já vai começar a vivenciar. Eu não sinto, faço EV, mas não sinto nada. O nada também faz parte. Hoje, até conversando com a Jaque, eu estava batendo papo, eu comecei a fazer um EV, e o meu pet, a minha cachorrinha, do nada, veio para o meu lado, vendo aquela, ou seja, ela devia estar sentindo a mobilização da energia, ela despertou, que ela estava cochilando no cantinho, despertou, viu e queria, porque queria ir para o meu colo, e eu ali, mantendo a minha conduta, eu falei, Jaque, do nada, eu digo, é porque eu estou fazendo EV, porque às vezes a gente não fala, mas, ou seja, os pets sentem exatamente a energia. Ela sentiu aquele movimento energético que estava acontecendo. Assistência voluntária. O trabalho voluntário faz parte da evolução humana, do amadurecimento. Então, não tem como correr. Não tem como, tá? Eu ia falar um negócio, acabei me escapando, mas dentro desse contexto todo aí, daqui a pouco eu lembro. Esse conjunto de amadurecimento que a gente precisa ter nesses aspectos todos, através de condutas técnicas e atitudes positivas. E agora eu já lembrei o que eu ia falar, que a gente também fala muito. Não acredite em nada do que eu e elas estão falando aqui. Como o professor Valdo Vieira falava, e bota em todos os cursos das instituições conscienciocêntricas que ele ajudou a trazer, a criar, o princípio da descrença. Não acredite em nada, experimente. Um dia desse eu estava revendo também no YouTube um debate lá da década de 80 com ele ainda novo, 90 e tantos outros, um debate sobre parapsicologia, aonde ele falava isso. Minha gente, vá experimentar. Leia, faça leitura, mas experimente, bote em prática, estude, mas pratique. Neologismo, né? Teática, teoria, mas prática. Não adianta a gente ser um teórico. A gente tem que estudar, é importante, e colocar em prática. E a melhor forma de colocar em prática é na assistência voluntária, no autodomínio energético, através de uma auto-organização, rotinas úteis, através de práticas éticas e coerentes, onde o teu exemplo vai contagiar positivamente o teu próximo, e você, vivenciando esse mundo, você vai parar a se autoconhecer e perceber suas sinaléticas. Elas vão aflorar.
E por que isso é importante? Isso é importante por conta da reurbanização. Isso. Da reurbanização extrafísica. E o que é a reurbanização? A reurbanização são aquelas consciências que, não sei qual foi a aula que eu dei que eu falei sobre a paratroposfera. Tem mais ou menos umas 3 aulas que eu falei sobre a paratroposfera, as comunidades. Então, é por isso que a gente sempre diz para assistirem todas as aulas. Hoje a gente até vai voltar mais adiante a falar sobre as comunidades, mas aí é bom assistir as anteriores, porque a Jaque já tocou nisso. Exatamente. Então, essas consciências que não ressomam há milênios, está sendo feita uma limpeza nessa paratroposfera, numa outra dimensão do planeta Terra, e essas consciências estão sendo obrigadas a encarnar, estão encarnando compulsoriamente. Ah, mas por quê? Para que elas possam se atualizar, para que elas possam se melhorar, e então continuem evoluindo. Por isso é que quando a gente fala em amparador, eu já estou pronto para assistir, porque essa equipe de amparadores precisa muito de quem já está pronto. E quem já está pronto, se ficar lá, preciso que me ajude, eles vão contar com quem? Isso aí. Com quem é que eles vão contar? Então, você já pode estar ombro a ombro com os amparadores, não precisa ser perfeito, como a gente tem aqui um modelo, né, trazido pelo professor Valdo do Serenão para ser amparador, não. Inclusive, Francisco falou na aula passada, existem várias classes de amparadores, existe uma hierarquia. E o amparador que está mais próximo de você é do seu mesmo nível evolutivo. A única diferença do seu amparador para você é que ele não tem soma, ele não tem corpo físico. Então, aí o que acontece? Ele tem uma visão de conjunto maior. Eu até brinquei na última aula, uma brincadeira que eu faço, é pessoal, por isso que eu falo que é brincadeira. A gente vai falar sobre isso também, ou seja, a quantidade de consciências no plano extrafísico é muito maior, muito superior ao plano físico, ou seja, a quantidade de desencarnados é muito maior que encarnados, principalmente nesse momento de transição. E aí, ou seja, a experiência de vivenciar uma encarnação, uma ressoma, é ímpar. E aí eu até brinco, 10 ali disputando um corpinho físico, né? E a gente fica reclamando do nosso corpo físico. Pô, você disputou ele com 10, né? A oportunidade de vivenciar uma vida. E aí você veio. Aqueles 9 que estavam ali junto contigo, que estavam ali naquela disputa, eles vão aproveitar de alguma forma a experiência encarnada sua. Então, eles, por hora, vão amparar você, por hora eles vão ter posturas não tanto ética, mas também não vão ser assediadores, vão ser aquela figura do guia cego, por hora vão te assediar. Aí eu lembrei até da Disney, né? A história do Pateta naquelas processos de decisão que ele tinha, aparecia um diabinho e um anjinho. E aí quem ele ouvia? Aquilo ali não era um amparador, um anjo da guarda, o nome Não, é aquela galera que está ali muito próxima de você, que compõe a sua primeira equipe. Aonde a diferença que ele tem para você é que ele não tem a restrição, né, do corpo físico. Então ele consegue ter uma visão de conjunto maior. Tá? Quando os serenões, que isso é propiciado pelos serenões, resolveram reurbanizar o planeta Terra, que a gente escuta tanto falar em transmigração, em ir para o próximo mundo. Então, quando eles resolveram reurbanizar o planeta Terra, isso lá, já tem muito tempo isso, antes de 1100, ano 1100. Se vocês perceberem, teve um momento que a gente teve uma superlotação, a gente começou a crescer o número de habitantes consideravelmente. E isso já seria um efeito da reurbanização. Todas as consciências estariam sendo compulsoriamente obrigadas a encarnar. Quando isso aconteceu, o que a gente vê hoje quando a gente se espanta? Como pode alguém tramar a morte do filho, a morte do cônjuge, a morte de...
são essas consciências que encarnam de forma compulsória para, através do exemplo de consciências de um nível um pouquinho maior, que concordaram em vir para ajudar essas outras. Então, nós vamos ter sempre no nosso meio, inclusive no nosso grupo karma, na nossa família, o que a gente chama de cons-réus, consciências reurbanizadas. E nós estamos aqui para assisti-las, não para fugir delas. Nós estamos aqui. Se você já está aqui assistindo essa aula, já está nessa aula, nesse número de aula e continua aqui, eu posso te garantir que você é uma dessas consciências que fez esse curso intermissivo, que é o curso Entre Vidas que a gente faz. A gente faz esse curso, se compromete com esse grupo de amparadores para estar aqui nesse momento, para estar vivendo o que a gente vive diante de tantas atrocidades e poder, através do nosso exemplo, porque ninguém muda ninguém, ser exemplo para essas cons-réus. Por isso a evolução, por isso o nosso entendimento com aquele vizinho, com aquele parente, com aquele filho, ou com aquela mãe, ou com aquele pai, de atitudes que a gente não concorda. Tudo isso é explicação desse comprometimento. E nós, estando nessa condição, precisamos nos perguntar: nós estamos prontos para amparar? Eu estou me colocando como? Como vítima? Ou eu já estou ombro a ombro com essa equipe de amparadores para auxiliar nessa reurbanização extrafísica? Bom, com isso a gente fecha aí o que a gente falou da aula 10. Eu deixo como desafio para vocês, um desafio produtivo. Não cabe mais eu perguntar se eu tenho amparador, e sim o que eu faço para ter amparador. Por quê? Porque até na assistência voluntária a gente falou dos amparadores de função. Quando você começa a fazer um trabalho que vai ganhando corpo, você, além de ter o teu amparo, você vai ter o amparo daquela função para que você está se dedicando. Legal, pessoal? Então, entrando hoje, já estou pronto para amparar? E para a gente responder essa pergunta, nada melhor que começar com esse questionamento, né? O que ocorre nos períodos de vida entre uma encarnação e outra encarnação? Ou o que ocorre nos períodos de vida entre uma ressoma e entre a nossa última vida e a próxima ressoma? Não importa o linguajar, não importa as palavras, mas o que acontece no período, já que somos consciência, e no universo a gente coloca como modelo do paradigma que só tem no universo consciências e energias, o que a gente faz quando a gente está sem essa roupa, sem esse corpo somático, sem esse corpo humano? O que a gente faz nesses períodos entre vidas? Podemos viver, aí eu coloco, né? Vivemos e aprendemos em um plano não físico, uma dimensão extrafísica, sem corpo humano. Fazendo o quê? Vivendo com os nossos corpos mais sutis, com a nossa essência. Corpo energético, perispírito, corpo mental. A gente já viu isso desde lá das primeiras aulas, e na última aula a gente falou da primeira dessoma, segunda dessoma, né? Terceira dessoma. O importante disso aí, para mim, Francisco, e já que depois coloca a posição dela, vivemos e aprendemos. Todo mundo, Francisco? Não. Infelizmente, não. Infelizmente, vai ter Otávio e Diná ficando em volta do lago. E vai estar bom, isso aí ainda vai estar bem. O pior é que quem não estiver em volta do lago, né? Temos que viver e temos que aprender, temos que querer isso. Temos que nos propiciar isso no período entre vidas. A todos é possível isso. Há períodos de maior ou de menor lucidez da pessoa de acordo com a nossa maturidade e experiências vividas aonde? Nesse plano. A partir de quê? Projeções lúcidas. Então, qual o grande
benefício que eu digo para vocês de a gente começar a investir, não na bolsa, não no dólar, mas investir em projeções cada vez mais lúcidas. Olha, é bom também investir na bolsa, no dólar, porque sem dinheiro a gente não chega a lugar nenhum, né? Mas também na projeção lúcida. Gente, é um ganho. Você começa a quebrar barreiras, você começa a viver a multiexistencialidade, que foi um dos pilares que a gente apresentou na primeira aula, na primeira e na segunda. Sem contar o treinamento e a melhora dos seus traços de paciência, de persistência, porque você tem que ter disciplina para aplicar a sua técnica lá, como a gente falou, semanalmente, você tem que persistir, você tem que não desistir, você tem que ter paciência para expandindo a sua consciência e chegar na sua meta. Tudo isso você vai desenvolvendo. Porque todos os entraves que estão acontecendo, que podem acontecer, até aqueles que já tinham sonhos mais lúcidos, tinham projeções e agora estão travados, ninguém travou você a não ser que você tivesse uma má intenção, que não é o caso de vocês. O que travou é a dúvida, é o medo, é o desconhecimento, porque é o desentendimento da nossa essência. É a aula lá inicial do paradigma. Vivemos uma multiexistencialidade. Somos e devemos ser universalistas. Vivemos verdades relativas de ponto e não verdades absolutas. Não somos esse corpo físico. Somos uma consciência em evolução, transitando entre o plano físico e o plano extrafísico, no momento, vivendo uma experiência com esse corpo humano, com esse soma. Mas a nossa essência é o corpo energético, é o duplo etérico, que é o mesmo nome, é o energossoma, é o holochakra, que alimenta o soma e alimenta o perispírito, o psicossoma, que é o nosso corpo das emoções. E nosso corpo mental ou mental soma. Então, se eu começo a vivenciar projeções lúcidas agora, eu paro com isso de vida e morte. Vida e morte. Quem já teve aula comigo, presencial, né? Eu brinco e falo, mas aí eu falo até que a gente tá um pouquinho errado, né? A gente comemora, faz festa para comemorar o nascimento. Nasceu o rebento. E aí no enterro a gente chora, esperneia. Mas aí os antigos, quando você vê nos antigos, a gente até tem um conto, um livro de Jorge Amado, se não me engano, Quincas Berro d'Água, né? Aonde vamos beber o morto, não é isso? A cultura antiga se festejava, porque e a antiga não, até contemporânea, em outras culturas do nosso planeta, se cultua, não a morte, mas sim o seguinte, o que aquela consciência trouxe no intercâmbio dela com a experiência vivida entre nós. E a comemoração dos momentos vividos. Gente, eu falo de coração, eu já perdi entes queridos. Eu sei que isso estou falando, não é algo fácil, tá? Mas é o entendimento de que nós não somos efetivamente esse corpo físico. E que a consciência continua. Continuamos interagindo, e é isso que é importante. Alguns de vocês podem estar perguntando, pô, Francisco, isso é muito duro, eu sei que é duro. Mas, por exemplo, a minha experiência, que eu já dividi com alguns presencialmente, o que me levou a mergulhar no estudo, e desse estudo a botar em prática conhecimentos que eu obtive, tanto no mundo científico quanto no mundo de tantas religiões e culturas diferenciadas, foi a perda de um ente muito querido, foi a minha mãe. E eu precisava entender aquele mecanismo universal. E a partir dali, ficou mais fácil eu encarar a vida de frente, entender como é viver, ou como eu devo me portar perante esse desafio. Então é um convite que eu faço para vocês, é acreditar no modelo,
no modelo proposto, no modelo de vida trazido, aonde nós não somos esse corpo físico. É óbvio, na nossa cultura, realmente, o velório, o desapego é mais complicado, mas isso depende de cultura para cultura. Eu tenho um objeto de pesquisa sobre isso. Algumas conclusões eu já cheguei. A primeira é: quanto maior o seu nível evolutivo, menos você sofre. Isso. Em relação a qualquer coisa. Eu não disse que você não sofre. Isso. Eu disse, quanto maior o seu nível evolutivo, menos você sofre. Isso não quer dizer que você ficou mais frio, nada disso. Apenas você entende que o sofrimento ele acontece porque as pessoas só aprendem, ainda a maior parte das pessoas, pela dor. Não conseguem aprender pelo amor, pela expansão da consciência. Então, como é que a gente aumenta o nosso nível evolutivo? Estudo. A gente precisa realizar autopesquisa. A gente precisa subir de nível. Uma das coisas que faz com que a gente suba de nível é o nosso nível de cosmoética. Porque muitas vezes a gente está em determinadas situações que não tem ninguém ali fisicamente nos olhando, mas a sua postura dentro daquilo ali vai determinar se o seu nível de cosmoética está alto ou não. Vou te dar um exemplo. Quer ver? Eu passei por uma situação muito interessante. Nessa época que a gente está, eu fiz um pedido ao supermercado de coisas aqui para casa, né? Café, arroz, nananã. E aí eles falaram que a gente tinha que ir lá buscar na saída. E aí nós fomos buscar, pegamos, não conferimos, trouxemos. Quando chegou aqui, eu percebi que uma das caixas não era nada do que eu tinha pedido, mas que todos os nossos pedidos estavam aqui. Então, na mesma hora, qual foi o procedimento? Vamos lá no dia seguinte devolver. E fomos no dia seguinte devolver. E nós sentimos claramente que o rapaz que veio pegar a caixa, ele não entendeu. Ele estava desconcertado com o que tinha acontecido ali. É claro que a gente sabe que o mercado poderia não perder, que o mercado já deu aquilo como falta, que os supermercados já contam com uma perda de 10%, tudo isso. Mas isso não justifica a nossa postura, porque o nome disso é nível de cosmoética. E isso tem a ver com o quê? Qual o nosso nível de cosmoética? Qual o nosso nível evolutivo? Você não precisa ter pessoas ali para enganar. Você, com você mesmo, sabe qual é a sua postura. Então, conforme a gente vai aumentando o nosso nível, é óbvio que eu ainda tenho muita coisa para aprender. Claro, todos nós. A gente precisa investir na autopesquisa, perceber quem nós somos. E isso é que vai determinar o nosso nível evolutivo. São nas pequenas atitudes. Um dia desse eu passei num shopping e tinha uma vaga, não vou nem dizer do caso do deficiente e para gestante ou para o idoso, uma vaga para carro elétrico, e tinha um carro que não era elétrico, e eu sei porque naquela vaga, não era para estar ali. Precisa o quê? O shopping acionar para tirar o carro dali. Então, são posturas do nosso dia a dia que a gente tem que comer, do pequeno, né? E a gente exemplo. Tem aqui, pelo menos no Brasil, gosto muito do meu país, adoro o meu país, não penso em sair do meu país. Mas pelo menos no Brasil, a gente que é um país mais novo, né, em relação aí ao planeta, a gente precisa muito se reeducar. Aquela famosa frase do jeitinho brasileiro, aquela famosa frase de se sentir esperto, de querer sair na frente do outro. Eu sou esperto, vou pegar logo essa vaga aqui para mim, ou eu vou fazer isso em vez daquilo, ou eu vou pagar isso em vez daquilo ali, porque aí eu vou me dar bem.
Está na hora de quem está tendo esses ensinamentos começar a pensar em todas as suas posturas cosmoéticas. E se você observar o seu dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai se deparar com posturas suas que você já vai reconhecer que já não é mais legal e você vai começar a modificar. Isso é fato, a gente começa a modificar. Quer ver uma outra, exemplificando só para a gente poder seguir? A questão da pessoa, agora tem um home office, não é? Isso ainda está mais latente ainda. Mas eu não vou nem falar na questão do home office, é óbvio que a gente vai trazer para o home office. O colaborador dentro de uma empresa, ele recebe o quê? Um salário para trabalhar de 8 às 17, 8 às 18, vamos colocar assim, com 1 hora de almoço. Então, se ele utiliza esse horário para interesses próprios, entrar no Facebook para ver suas redes, entrar, que não é do trabalho, que nível de cosmoética tem isso? Se a empresa está pagando aquela consciência pelo trabalho dela dentro daquele horário, entende? É uma coisa assim sutil. Agora, em home office, não vou nem comentar. Então, enquanto estão se pagando por tempo de trabalho, não por produtividade, há que se pensar nisso, é óbvio. Quando o pagamento vem por produtividade, numa questão de home office, a gente já começa a perceber a mudança de nível do planeta. O que a gente quer trazer para vocês é que o aprendizado é constante. Ela deu esse exemplo do mercado, ou seja, nós fizemos essa atitude e o rapaz lá, a reação dele foi algo não habitual. Então, a gente não fez nada demais. Não tem que... Esse é o normal. O anormal é ter levado a vantagem. É isso, né? Aí. Então, isso que é o processo. Eu lembro de, ainda na ativa, ter recebido, onde eu trabalhava, na Marinha, ter tido a oportunidade de ter um contato com o Gerson, um jogador de futebol brasileiro. E ele, coitado, ele é um ser humano que acabou sendo marcado por uma propaganda de cigarros da época que ele era mais jovem, né? O cigarro Vila Rica, né? E que hoje até se fala, isso até graças a Deus está diminuindo, lei da vantagem, e que isso incomodava ele, porque realmente ele fez uma propaganda de comercial de cigarro, que na época o cigarro não se tinha comprovação de tantos males, né? Então, naquele bate-papo, ele falou, puxa, se eu pudesse voltar no tempo, e a gente também fala isso, se a gente pudesse voltar no tempo, quantas imaturidades, né, nós já vivenciamos e que aprendemos e vimos o seguinte, com o exemplo do outro e passamos a fazer certo, né? Então, gente, a gente ter a serenidade de buscar sermos a cada momento do nosso dia atentos, estar atentos, não estar sonâmbulos durante o dia. Porque o compromisso é com você mesmo, não é com ninguém. E aí, na verdade, eu queria lembrar, porque a gente hoje vê muito programa de realidade, reality show, né? Reality show. Não importa qual o foco. Isso tem um livro, né, da década de 80, 1980, que era o Grande Irmão, que o autor mostrava uma sociedade toda policiada ou seja, tudo que você fazia era vigiado, né? E, na verdade, você é policiado. A gente não precisa. Aí tem até um videogame que fala Não, o professor Valdo diz que tem várias fotografias nossas, filmes. E aí a gente lembra, mais uma vez, a gente sempre fala, alguns já devem ter visto o filme, que é um Visto para o Céu, onde retrata exatamente isso. Naquele dia, a tantas horas, quem já viu o filme vai entender, você fez isso. Desde lá, uma discussão na escola, na infância, até uma postura no trabalho, até uma postura em casa, e que a gente, ou seja, mas esse grande irmão está olhando a gente, não é para controlar a gente, é para a gente ver as nossas imaturidades,
para depois, num período entre vidas encarnadas ou no plano físico, a gente poder se olhar. Só que qual é o grande desafio e que a gente traz? Eu não preciso esperar um período entre vidas para me melhorar. Eu, através da projeção lúcida, já consigo interagir com meus amparadores e ele vai me dizer, e eles vão me orientar. Pô, tu pisou na bola, amigo. Aquela ali não foi a tua postura mais madura. Você devia ter tomado essa atitude. E aí eu, volto para essa mesma encarnação. Quando o ciclo voltar, ou seja, a mesma situação ou parecida acontecer comigo, eu já vou saber como atuar de forma mais cosmoética. E aí vem o princípio da descrença. Por quê? Porque quando você sai do corpo e você confirma, através da sua vivência, outros locais, outras comunidades, salas de aula, amparadores, você não tem mais dúvida quando você dessomar, desencarnar, se você vira pó, você não tem mais essa dúvida. E quando você não tem mais essa dúvida, você começa a entender que você não está só, que você tem uma responsabilidade quando dessomar, quando desencarnar, do que você fez quando aqui esteve. E que a tua experiência de vida não é só sua, é em grupo. Então, o seu papel na sociedade é importante. Bom, vamos adiante, que a gente já estava falando. Porque até a aula, nós temos 20 minutos só de aula e ainda tem slide. A gente se empolga, né? E tem muito para falar, mas a gente vai falar muito ainda. Exatamente. Aqui a gente fala, nessas dimensões, existem comunidades habitadas por populações espirituais do planeta. 9 para 1, 11 para 1. Na última aula eu já falei, o número aí é o que menos importa, tá, gente? Ah, mas eu li num livro tal que era 3 para 1, li o fulano. Olha, o que importa é que hoje é importante, independente de credos e culturas, há vários relatos de experiências fora do corpo e de pessoas que trazem essa informação, que o mais importante é que a população no plano extrafísico, no plano espiritual, é muito. Então vamos lá, no mínimo 3 vezes maior do que o que está encarnado aqui. Tá? Se vocês entrarem no site ICGE, digita icge.org, lá tem vários livros sobre projeções da consciência, nossa evolução, gratuitos. Então, se alguém quiser material para ler, para estudar, é só entrar no site do ICGE. É importante a gente estar sempre relatando isso, porque a gente... o que tem diferente, alguns podem estar pensando, então vocês são... A gente não é melhor nem pior que ninguém, tá? E isso a gente fala em sala de aula. Vocês poderiam e deveriam estar aqui, porque todos vocês têm experiência. Estudo. A única coisa é que é um tema que a gente nos agrada e que a gente estuda. Aprofunda. E qual é o tema? É a projeção? Não, é muito além disso. É exatamente uma postura conscienciológica muito maior, é uma postura consciencial entendendo qual o meu papel, não apenas na minha família, mas na minha sociedade. E uma busca também de como trouxe lá no Pentateuco Kardec, de que nós deveríamos sempre abrir a mente para novas informações. Então, por exemplo, num dos relatos do professor Valdo Vieira, ele conta, ele é conhecido no extrafísico com outro nome, como Zéfiro. Então, chamam ele de Zéfiro, é como ele é conhecido no extrafísico. Então, ele conta que já na época de Kardec, ele ajudava Kardec na escrita dos livros. Agora, não acredite em nada do que eu estou falando. Vai lá no YouTube, vai ler os livros, sai do corpo e vai confirmar. Eu passo aqui o que é trazido para a gente, os cursos, as verdades relativas de ponta, e aquilo que a gente... as nossas vivências. E a procura de sermos, cada dia, uma melhor versão de nós mesmos. Exatamente.
Nessas comunidades, aprendemos a noção de que cada um de nós participa de um grupo evolutivo particular, com consciências mais ou menos maduras que evoluem juntas conforme a afinidade de suas emoções, ideias e atos. Lei de causa e efeito. Então, a gente não evolui sozinho. Eu gosto do exemplo do aquário, né? Todos os peixinhos do aquário são importantes. Até o beta. Não, mas o beta, Francisco, se eu botar ali, ele vai matar todo mundo. Não, ele não pode viver em comunidade, obviamente. Mas ele está ali próximo, ou ele está dentro de um ambiente do aquário, isolado, mas interagindo, os outros vão estar vendo exatamente a postura agressiva dele e vão procurar não ser agressivos. Ou tu está forçando a barra. Então esquece o beta, né? Esquece o beta. Para quem não sabe, beta é aquele peixinho que fica sempre isolado, porque ele não consegue viver em comunidade. Ele não vai evoluir. Ele não vai ser nunca aquele peixinho daquele desenho da Disney, né? Aquele douradinho. Ele vai ter que passar várias encarnações para poder crescer. Então não é pela agressividade, é pela convivencialidade, né? Ou seja, estarmos juntos dentro do aquário. O peixe talvez mais feio que tenha no aquário seja o limpa-vidro, mas ele é importante. Ele é importante para manter o vidrinho limpo ali. Então, eu estou dando esse exemplo do aquário, eu dou o exemplo do mergulhador, para entender exatamente o nosso corpo físico e o escafandro. Então, são vários exemplos. Eu dei o exemplo do livro Nosso Lar e do filme, a Maria Rosa, a atriz, eu não lembrei o nome naquele dia, quando ela se despede, não, eu tenho que voltar a reencarnar, porque tem outros. E aí eu falei, a Jaque falou, nós não somos... já fomos pais e mães de muita gente, já fomos filhos de muita gente, porque é uma experiência no núcleo familiar encarnado. Lembre-se, cada um de nós reflete outros seres semelhantes que, por sua vez, mantêm afinidades profundas conosco. Eu gosto muito de lembrar, todo mundo fala, quando vai chegando a uma certa idade, pensa assim, poxa, se eu tivesse o conhecimento e a maturidade que eu tenho hoje, quando eu vivenciei situação peculiar, similar a essa lá atrás, eu não teria brigado com fulano, entreveiro com fulano e me afastado, era um amigo tão querido meu. Opa! Volta atrás, então, vai lá, não precisa deixar para a próxima vida. Busca esse amigo de novo, busca essa amiga de novo. Vamos reconciliar, fazer a reconciliação. Ah, mas o Francisco, ele morreu. Opa, quem morreu foi o corpo físico. Ele está vivo no universo. Sai do corpo e reconcilia. As oportunidades estão aí para serem vividas. Exemplos de composição que nosso corpo, nosso grupo evolutivo pode ter. A primeira família, né? O pai, a mãe, os irmãos. A segunda família, a esposa, o esposo, os filhos, os genros, os cunhados. Não tem como, gente. Vai entrar gente nova na tua família. O círculo de nossas relações profissionais e sociais, culturais, políticas, religiosas. Vivemos o mundo, grandes crises políticas e culturais e religiosas até hoje, pleno século XXI, se mata em nome de um Deus. Estou falando de um Deus porque se mata em nome de vários deuses. Isso é um absurdo. Se coloca mortes, sangue na mão de profetas. Ah, eu matei em nome de Maomé, eu matei pelas cruzadas. Gente, século XXI, não dá mais para isso. Somos um processo evolutivo. Temos que amadurecer. Amadurecer não torna ninguém melhor do que ninguém. Ela amadurece em relação aos traços que ela se programou. O Visto para o Céu é bom também para isso, que você entende isso bem legal mesmo. Quando dispomos de lucidez no período entre vidas, estabelecemos com relativa liberdade projetos para o nosso futuro. Ou seja, nestes projetos estão incluídos os anteprojetos para a próxima vida. Como eu falo, eu já estou pensando na próxima. Não porque eu acho que já estou morrendo nessa. Não estou morrendo não, ainda vou viver muito. Mas eu tenho que começar agora a projetar a próxima. Aí você vai entender aquele caso que saiu no jornal assim, fulaninho se formou em medicina com 90 anos, ou fulaninha se formou em advocacia, em direito, com 82 anos. Aí penso assim, que nem eu já ouvi,
Para que esse idoso foi fazer essa faculdade? Opa! O que está idoso é o corpo físico. Então, projetos têm que ser cumpridos e planejados a longo prazo. A cultura oriental ela é muito mais muito mais sutil e muito mais, não é bem essa palavra, ela vivencia isso no seu dia a dia. A gente cultua os ancestrais e os que vêm pela frente. Por quê? Porque é tudo uma linhagem. Ou seja, viemos e reencarnamos e dissomamos. Gente, é num processo contínuo de vida. A vida não é o corpo físico. Todos os projetos dependem de um orientador evolutivo, que é uma consciência mais evoluída, que a gente já falou, apresentou na última aula, e ela tem uma visão mais ampla, universalista, onde o ideal é o melhor para todos. A gente estava num papo, né, um dia desse, hoje mesmo, até a gente conversando, que às vezes a gente sente angústia, sente, puxa, eu queria tanto já poder, acontece alguma coisa, você quer poder ajudar, você, puxa, se eu tivesse uma oportunidade de ajudar, mas você não tem como ajudar, você não tem um meio, ou seja, material, ou até disponibilidade de tempo para fazer aquele projeto e abraçar aquilo ali. Ok. Você sente. Mas o porquê? Aí você indaga, por que eu não tô, por que isso chegou para mim e eu não consigo ainda ter como ajudar nem materialmente, nem por tempo? Porque você tem que ouvir aquilo, absorver e trabalhar num projeto para dali a algum tempo você poder, num retorno, numa outra situação, poder trabalhar aquela situação. Então, os projetos são importantes para a vida atual e para a próxima vida. As programações existenciais, logicamente, eu estou trazendo isso, falei do orientador evolutivo com essa visão universalista, aí vocês podem estar perguntando, mas todo mundo vai ter isso? Eu queria dizer que sim, mas não é real. Por quê? Tudo vai depender da tua maturidade. Então, como ela falou de reumanização, tem consciências que infelizmente, principalmente num período como esse, elas reencarnam compulsoriamente para tentar pegar no tranco. Sabe aquele carro que pega no tranco para empurrar? E muitos são salvos, entre aspas, né? E seguem adiante. Outros não, aí vão ser transmigrados. Aí foge um pouco do escopo desse curso, falar de transmigração, mas a gente, quando fala nessa transição, ouve todos esses conceitos. Foi transmigrado por quê? Porque não tem condição de maturidade, mas tiveram as oportunidades. É um dos poucos momentos que a gente pode dizer assim, que o livre-arbítrio não seria obedecido. Olha, você vai encarnar? Não quero. Ah, tá bom, não vai. Mas num processo de transição, não, hoje tu vai porque você... Vamos ver se pega no tranco. Tá? Mas por quê? É pelo bem, é pela boa intenção, e isso é conduzida, não por mim, por ela, por orientadores evolutivos que estão em prol de um grupo. E aí a gente tem aquele sentimento de, às vezes, ter perdido o bonde, ter perdido a oportunidade, ter vindo para uma nova encarnação. Bola para frente. Bola para frente. Se você, numa outra encarnação, perdeu e foi transmigrado, é porque você veio e porque está na hora de você não perder a oportunidade de novo. Mas isso daí foi quando a gente foi com gel. Uhum. Ou Bastante seja, tempo, né? O que acontece? A Congel, ela encarna compulsoriamente. Ela tem dois caminhos. Se desenvolver, ter um desempenho bacana, é óbvio que a mudança não é de 8 para 80, ou se ela não conseguir se adaptar, aí ela é transmigrada. Então, gente, é uma aula que dá para vocês verem que a gente teve que dividir em duas, porque ela é uma aula que é até um desafio para a gente. Já foi um desafio para fazer o curso, né? Presencial, quanto mais virtual, né? Mas que a gente procura trazer exatamente da melhor forma para vocês. Centenas de orientadores existem em cada grupo de evolução, cada um especialista em traços de personalidade consciencial de cada um de nós. Traços como assim, Francisco? Podemos participar de cursos no período entre vidas.
Curso de quê? De aprendizagem especializada, como um pré-vestibular para a reencarnação, tá? Participando de classes com outros alunos, com programas, treinamentos com base em nossos traços mais característicos. Foi o curso intermissivo que eu falei. Então, gente, por isso que às vezes você esbarra com alguém, pô, parece que te conheço de tanto tempo. Você fez curso intermissivo ou de algum lugar. Ou de algum lugar. Entende? Aí você começa a cair a ficha. O que é esse palavrão trafora e trafar? Vamos lá. Somos seres compostos de traços, características singulares da nossa personalidade. Todos trabalhados em cada encarnação para serem o quê? Aprimorados. Trafores e eliminados trafares. Opa! Trafor. Então, o que é isso? É uma corruptela, né, de traço-força. Neologismo trazido aí pelo professor Valdo Vieira. Traço-força são nossas virtudes, nossos predicados, nosso componente positivo que impulsionam a nossa evolução. Uma habilidade manual de um artesão, por exemplo, é um traço-força. A pontualidade é um traço-força. A amorosidade é um traço-força. A resiliência é um traço-força. A vontade inquebrantável é um traço-força. Tantos outros. Não vou falar muito não, porque no final da aula a gente vai deixar um exercício para vocês. E o traço fardo? Fardo de peso, né? Também o neologismo trazido. São os nossos defeitos, incorreções, nosso componente negativo, que podemos, mas ainda não conseguimos nos libertar. E assim desencoraja a nossa evolução. Impontualidade, raiva, remorso, dor em excesso, não é a dor física de um machucado. Vitimização. Tem tantos outros aí. O que é importante? E muitas vezes a gente nem sabe, tá? A gente não se percebe. Por isso a importância, a gente só percebe no outro. O que incomoda você no outro, você tem disso também. Se aquela postura de fardo, de traço fardo do outro te incomodou, é porque você tem alguma... Tem um pouco disso também. Gente, vai ter um pouco, não precisa ser o 100%. Mas vai ter. Todos temos mais de uma qualidade e também mais de um defeito. É sempre inteligente o quê? A gente identificar o nosso traço mais forte. Para quê, Francisco? Para usar no combate autocrítico, aí por isso precisa da autopesquisa, do autoenfrentamento, de se olhar você com você no espelho do banheiro. Tu pisou na bola hoje. Puxa, será que essa foi a atitude mais madura? Não precisa ser com ninguém, você com você mesmo. Autocrítica. Identificar o nosso defeito, a nossa imaturidade. E aí, pelo nosso traço, pela nossa maior qualidade, corrigir os nossos defeitos. Por que temos qualidades? Ou para que temos qualidades? E todos temos qualidades. Não existe um ser humano sem qualidade. Não existe um ser humano sem qualidade. Francisco, eu não vou aqui descer por outro viés, mas sim, até aquele pior ser humano que você possa pensar, ele tinha alguma qualidade. Ou ele tem alguma qualidade. Um traço desenvolvido, senão ele não seria humano. Só que ele está tão obnubilado pelos defeitos. Os animais têm. Entendeu? Então, o que a gente tem que resgatar nesse ser humano que tem esse traço? A qualidade dele. Puxar pelo traço força para... Não para salvar a gente, mas para mostrar a ele o caminho de evolução, de amadurecimento. Então, pessoal, na nossa prática de hoje, na verdade, é uma prática que vai ficar para vocês e também é para vocês para ajudar exatamente nisso aqui, ó. A autocrítica, a identificação dos traços fardos e dos traços forças, principalmente os mais fortes. Vocês com vocês mesmos, depois de um bom exercício de EV, né, já? Listem 10 qualidades e 10 defeitos que vocês identificam hoje na sua vida. Isso, como eu coloco aí, é um exercício individual e pessoal e guardem só para vocês. Eu gosto de dizer o seguinte,
é um desafio que a gente pode fazer anual. Por exemplo. Não tem aquele negócio do ano novo? Vai virar um ano, promessas. Lista suas qualidades e defeitos identificadas em 2020, mas não precisa esperar dezembro, não. Tá? Faz, e aí bota como meta. Vamos ver o que eu vou melhorar para o próximo ano. Tá? Guardem somente para vocês. Depois que vocês listaram as suas 10, classifiquem. Identifiquem a mais forte e a mais fraca, mas que existe. Ou seja, tanto os defeitos quanto as qualidades. Esse é meu pior defeito. Essa é minha melhor qualidade. Normalmente, a melhor qualidade vai combater o pior defeito. Lembrem-se, é sempre inteligente identificar o seu maior defeito a fim de combatê-lo pela sua maior qualidade. É essencial no amadurecimento das nossas vidas. Chegando ao final, mandem suas perguntas. Eu acredito que já recebemos algumas perguntas da aula anterior. Acredito que depois da de hoje vai ter mais. A gente vai fazer o programa, né, também. Mandem para a revista do Espiritismo, @map.org.br. Acompanhem nossa programação no MAP Oficial, no YouTube, no Web Rádio MAP, que a gente sempre vai estar trazendo novidades. E, pessoal, alguns podem ter percebido que eu bebi muita água, né? É porque a dinâmica energética de uma aula como essa, ainda mais na presencial já né? Ainda mais virtual, a energia que flui é muito grande. Então, a gente tem que fazer alguma reposição. Não é sempre, mas essa aula que a gente acabou dividindo em 2 partes é uma aula muito importante. Essa terceira parte do curso que a gente tem falado, ela é uma parte de reforma, e está sendo muito desafiador para mim e para ela fazer isso de uma forma virtual, né? Mas está sendo gratificante porque aparece nitidamente o amparo de função. Beleza? Esperamos ter atendido toda a expectativa de vocês. Reflitam, façam muito ver, qualifiquem, né? Ou seja, o seu exercício, façam, listem seus trafares, seus trafores. Vocês vão perceber que defeito a gente é danado para listar, e força a gente Não concordo com ele. Isso depende de cada consciência. Eu sou metida, eu consegui listar as qualidades e os defeitos foram mais difíceis. Exatamente. Ou seja, eu me acho, né? Então, isso já é um defeito. Então, assim, cada consciência é uma consciência. Não achem que vocês terem qualidades se os tornam a última bolacha do pacote. Ou que você não tenha defeito. Ou que você também não tenha defeito. Todos nós, como estava escrito lá. E o contrário também. Todos temos defeitos e qualidades. Tá? E estamos em processo evolutivo. Somos consciências vivendo uma experiência num corpo somático, ou seja, num corpo humano, uma experiência encarnada, em busca de quê? De cumprir uma programação de vida e já planejar a próxima. Mas isso é para outra aula. Fiquem na paz e a gente está voltando em breve aí com mais uma aula. Até quarta. Até quarta.